Olá, eu sou a Vani Marques e este é o podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. O convidado deste episódio é Rodrigo Garcia, que atua em cargos de gestão e liderança no Comitê Olímpico Internacional. Formado em 1997, no bacharelado em esporte, o Rodrigo tem vasta experiência na área e já atuou em grandes eventos esportivos, como Jogos Olímpicos e Paralímpicos e Jogos Pan-Americanos. Neste ano, irá atuar como líder nas operações dos eventos de boxe em Paris. Rodrigo, obrigada por ter aceito o convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vani. Obrigado. É muito gratificante poder voltar à Universidade de São Paulo, à nossa escola, ter essa oportunidade de falar com os nossos alunos, com os nossos colegas e responder as perguntas que vocês devem ter. Para mim é realmente, se hoje vindo para cá, só entrando na USP, você passa um monte de história, né, na nossa cabeça. Então, obrigado pelo convite. Eu ia te perguntar como você chega hoje, passando coisas pela cabeça. É engraçado, porque quando eu entrei aqui eu tinha 18 para 19 anos e quando eu saí eu já estava num processo de começar a minha carreira profissional, então foi um momento que talvez é o momento que eu mais aproveitei na minha vida. Tenho os amigos da faculdade que eu levo até hoje, grandes amigos, e passar aqui e ver tudo que a gente passou, momentos que passa pelo campo de futebol, lembra de algumas situações que aconteceram lá, é muito legal, é muito legal. Então, conta um pouquinho pra gente, o que te fez optar pela carreira no esporte? É engraçado, eu fui influenciado 100% pelo meu professor de educação física, da época do ensino fundamental, ensino médio. Eu fazia parte dos times que disputavam os torneios escolares, jogando futebol, vôlei, handball, e já tinha naquela época uma intenção de cursar educação física. Mas, como a educação física naquela época era basicamente a educação física escolar, né, existia um preconceito, a gente tem que falar isso, né? Então, conversando com os meus pais, era natural ter um bloqueio de falar, mas você vai realmente fazer educação física? Por que você não vai fazer direito? Por que você não vai fazer engenharia, que eram os cursos de medicina? E no primeiro momento deixei-me influenciar, pensei em fazer marketing, que era uma coisa que na época estava começando a estourar. Terminou o colegial, não fiz, o ensino médio não fiz educação física, comecei a fazer cursinho, e aí falei, quer saber do negócio? Eu vou fazer o que eu gosto, né, que é educação física. E aí foi exatamente no ano que a nossa escola de educação física decidiu criar o bacharelado em esporte. E eu tinha um amigo da escola que já estava cursando o último curso de licenciatura em educação física, último ano, né, que teve o curso unificado. E aí eu vim aqui no meio do ano, em julho, com ele para buscar as notas que ele tinha tirado no semestre, e a gente deu uma passeada e tal. Aí eu saí daqui 100% certo que era isso que eu queria. Eu lembro da gente vir no pavilhão de anatomia, porque ele tinha que pegar a nota dele de anatomia, e aí a gente já via lá as peças que estavam lá, e para mim foi assim, ele falou assim, será que você aguenta entrar? Eu falei, cara, eu quero ver, porque se é isso que eu quero estudar, se a gente tiver a oportunidade de entrar, eu quero ver como que é. E foi muito legal, e eu saí dali 100% certo que em 92 eu queria estar aqui. E aí aconteceu, entrei. Que bacana isso. Que bom que você insistiu ali no seu desejo, né? No seu sonho. Então, conta pra gente quais foram as influências e inspirações no esporte. Como eu falei, eu gostava já de fazer atividade física, de fazer esporte. O voleibol era o esporte que eu tinha mais afinidade. 92 era quando o Brasil estava realmente na crista da onda do voleibol. Então, os jogadores, os técnicos da geração de prata, de vôlei, eram para mim ídolos. Eu via o Ricardo Prado, por exemplo, nadador, como um cara que para mim era sensacional, né? Mas a gente tinha já alguns gestores, que naquela época a gente via pela televisão, e eram
algumas pessoas caricatas, outras pessoas que você via, escutava falar, e na faculdade a gente começou a buscar um pouco mais de informação. Então, para mim, quando eu entrei na faculdade, sem dúvida, como eu falei, meus antigos professores de educação física eram grandes influenciadores. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a conhecer, obviamente, alguns professores. Então, por exemplo, Valdir Barbante, na época, tinha uma grande influência na preparação física. E quando eu entrei na faculdade, meu foco era ser técnico de voleibol. E aí, logo que eu entrei na faculdade, no final do primeiro ano, eu percebi que eu não era a área que eu gostaria, mas talvez mais a área de gestão, marketing, e acabei não entrando muito na área de educação física de alta performance no esporte, como técnico de voleibol. Fui técnico universitário e tal, mas não busquei isso. E tem os amigos hoje que são, né, como o Fábio Correia, que eu sei que teve aqui outro dia, um grande amigo, né, e é o craque da preparação física. Foi da minha turma, e a gente é grande amigo, a gente até se falou um pouco antes de vir para cá. Então, sim, eu tinha algumas influências na época que eu entrei na faculdade. Depois que eu saí da faculdade, você entende melhor o mercado, você começa a entender pessoas e áreas da gestão, né? Então você começa a seguir algumas pessoas, mas se eu for falar um nome ou dois, não é legal. Eu acho que eu aprendi muito com algumas pessoas, também aprendi o que não fazer com algumas pessoas, e aí você vai... Conforme a tua carreira vai passando, você vai buscando um pouquinho de cada um e das correntes que você entende que são as mais legais para seguir, né? Então, hoje eu entendo que, por exemplo, ex-presidentes do Comitê Olímpico Internacional, do Comitê Olímpico Brasileiro, de federações, de confederações, vários fizeram muitas coisas legais e algumas coisas que, numa forma geral, são duvidosas, são questionáveis. Cabe a mim entender o que se aplica da forma como eu vou fazer a minha carreira e aplicar a gestão. Uhum. Aprende o que fazer, né, e o que não fazer, como você disse. Isso é muito interessante. E qual o seu papel hoje dentro do Comitê Olímpico? Hoje, como você, quando me introduziu, eu sou responsável por entregar as competições de boxe dos Jogos Olímpicos. Uhum. Por quê? O Comitê Olímpico, durante esse último ciclo olímpico, durante essa última Olimpíada, tirou o reconhecimento da Federação Internacional de Boxe. Uhum. Então, na teoria, hoje não existe uma federação de boxe que pode entregar a competição de boxe nos Jogos Olímpicos. E aí o presidente do Comitê Olímpico Internacional, junto com o Executive Board, com o Comitê Executivo, decidiu que a gente ia criar uma unidade dentro do Comitê Olímpico Internacional para garantir que os atletas continuassem o processo de qualificação para os Jogos, que tivesse a oportunidade de obter a cota olímpica e participar dos Jogos. Então, a minha função hoje é entregar as competições de boxe com um time que a gente tem de 7 pessoas. Tá. E em Paris, isso consiste na sua atuação. Isso. Que é... Tá. Exatamente. Tá, então, eu chego lá em Paris por volta do dia 20, e aí o meu foco é ter certeza de que a competição está organizada da forma correta. Exatamente. Tudo isso. Isso. Tá. E aí, você fala do boxe, aí tem uma série de atletas, muitos atletas, diversos atletas, né? Isso, a gente vai ter 248 atletas competindo, os Jogos de Paris vão ser os primeiros jogos que a gente fala que vai ser... igual o número de cotas para homens e mulheres, não necessariamente o mesmo número em cada esporte, mas o número de atletas homens e mulheres vão ser os mesmos nos jogos, que é o que a gente fala de gender equality. No boxe, a gente tem 100% de gender equality, então são 124 mulheres, 124 homens. Em outros esportes, essa proporção é um pouquinho diferente, aí no final... Todos os esportes juntos é 50%, 50%. É um público bem diverso, né? Sim, para você lidar. E o boxe, ele tem uma universalidade, por isso que a gente faz questão de tentar continuar mantendo o boxe no programa olímpico, no programa dos esportes olímpicos, porque ele tem uma universalidade impressionante. Não só em camadas sociais, como muita gente fala, o boxe é um esporte que dá uma oportunidade para uma camada social mais baixa. Sim, é verdade, mas também nós temos atletas de outras
estratificações sociais, mas o mais importante é que ele cobre uma diversidade maior em relação aos países. Então, o número de países que competem no boxe é muito grande, se comparado a outros esportes, onde é um pouco mais restrito. Sim, eu fiquei curiosa para saber, por isso que eu te perguntei. Conta pra gente um pouquinho sobre sua trajetória profissional. Você já falou, já deu uma ideia bem grande, mas agora, desde os tempos de EFE, como você chegou até o Comitê Olímpico? Uma história engraçada. Bom, quando eu terminei, eu estava terminando a faculdade, o primeiro estágio que eu fiz foi numa escola de ensino fundamental, numa escolinha de esporte. E aí, depois daí, acabei emendando em uma série de estágios, mas, na verdade, mais na área de educação física, não tanto na área de esporte. Por quê? Naquela época, em 94, 95, o mercado do fitness estava alterando. Você tinha a entrada do personal trainer de uma forma mais estruturada e... Falando português, claro, a hora-aula que um professor recebia era um valor X, o quanto um personal conseguia retirar como remuneração era 4X, 5X a hora-aula. Então, era um mercado que estava ali aberto e as pessoas que vinham com uma formação mais sólida, como os alunos da EFE e de outras universidades também renomadas, com boa pós-graduação, era fácil você conseguir uma carteira de aluno. Então, os primeiros passos na minha carreira sempre foram ligados ao fitness, mas também fazendo uma parte de eventos corporativos. A gente tinha um colega na EFE, o Paulo Campos, que hoje é professor na ESPM, se eu não me engano. Ele tinha uma empresa de evento e a gente entregava alguns eventos com ele. E essa parte de eventos sempre foi uma paixão que eu tinha, desde a época de criança, quando ia para acantonamento, eu achava muito legal. E aí o negócio começou a ficar um pouco mais sério quando eu comecei a trabalhar no escritório dele. E aí quando eu fui para uma das grandes academias de São Paulo, fui para trabalhar com a área de evento, especificamente com outro colega, o Ricardo, e a Fábia, que esteve aqui com vocês também. Então a gente acabou desenvolvendo um programa de eventos dentro de academias e também que a gente conseguia começar a trabalhar uma ligação do esporte em evento corporativo. E durante a faculdade, eu tive algumas oportunidades de participar de alguns eventos internacionais. Uma vez teve um triatlon internacional aqui na USP, eu fui voluntário. Depois, no Clube Pinheiros, teve um campeonato sul-americano, se não me engano, pan-americano, de polo aquático, e eu me voluntariei, trabalhei como attaché de uma equipe durante um tempo. Logo depois disso, eu comecei a tentar continuar. Como a área de fitness era a área que trazia uma remuneração para a gente sustentável, eu comecei a tentar me aprofundar mais em estudos de marketing, de gestão. Sempre nesse foco, né? E aí apareceu em 2005, um pouco antes, um dos meus melhores amigos, o Roberto Siviero, que inclusive acho que vocês têm que trazê-lo aqui para ser entrevistado pela história dele na gestão e o que ele está fazendo hoje lá na ISL, no surf. Ele foi trabalhar no Rio de Janeiro no comitê organizador dos Jogos Pan-Americanos. E aí eu entrei em contato, a gente se falava direto, eu falei, pô, Beto, se tiver uma oportunidade, eu quero ir, né? Eu gosto muito dessa área de evento esportivo. Se tiver uma oportunidade, por favor, considere. E eu já era casado, já tinha filho. E aí ele me chamou, falou, olha, a gente tem um projeto de 1 ano que dá para você vir, para você ser o gestor do estádio olímpico, que hoje é o Engenhão, né? Era recém-construído. E aí eu aceitei. Fui e fiquei 1 ano trabalhando na equipe dele de gestão de instalações esportivas. Aí depois que a gente entregou os Jogos Pan-Americanos, os Jogos Parapan-Americanos em 2007, o presidente Nussmann, na época, decidiu que ele iria continuar com o projeto de candidatura olímpica. E aí chamou algumas pessoas para fazer parte desse comitê de candidatura. Eu fui trabalhando mais na área técnica, na parte de gestão, de preparação da gestão das instalações. Era um grande evento. Isso. Os Jogos Pan-Americanos, para mim, eu continuo falando isso, certamente foi um impulsionador de vários profissionais hoje que estão no mercado, que a gente vê atuando na Confederação Brasileira de Futebol, nas confederações brasileiras de outros esportes, assim como eu tenho colegas que
que estão em instituições internacionais. Eu não tenho dúvida que 2007 foi realmente um trampolim para a melhora da qualidade da gestão do esporte no Brasil. E aí, desse comitê de candidatura, depois a gente ganhou os jogos. Aí, dentro dos jogos, eu trabalhei na área de esporte especificamente. E aí, eu cheguei até a posição de diretor de esporte. Então, eu liderava toda a equipe de todos os esportes que foram organizados dentro dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio 2016. Óbvio, eu não sou um especialista em cada esporte, mas é justamente por isso que você precisa de uma equipe. Eu acho que, na verdade, esse foi o grande impulsionador na minha carreira. Foi ter sempre ao meu lado pessoas que poderiam complementar e trabalhar comigo numa harmonia onde a gente teria uma entrega legal. Então, eu agradeço muito ao Roberto pela primeira oportunidade que eu tive lá nos Jogos Pan-Americanos. Foi a sua primeira participação, então, em evento multiesportivo, sim. Tá. Mas aí de lá até hoje, já fui a vários Jogos Olímpicos, várias Copas do Mundo, campeonatos mundiais de vários esportes. Como você disse, foi o que impulsionou. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, você atua há muitos anos em grandes eventos, como a gente está falando aqui. Quais foram as principais mudanças desde que você começou a atuar na área? Mudanças de um modo geral. Muitas mudanças aconteceram. Muitas, né? Nos últimos 30 anos. Se você puder pontuar algumas que você julga que... O que eu sinto mais os clubes, as confederações, a estrutura do esporte está mais profissionalizada. Então, hoje, você achar que você é um ex-atleta e você vai facilmente se engajar numa estrutura dentro do esporte, é possível. Claro que é, e a gente tem que incentivar os ex-atletas para que tenham uma formação e vir participar desse processo de gestão do esporte. É uma parte de uma continuidade de carreira para os atletas. Mas simplesmente porque eu joguei futebol, eu joguei rugby, ou eu fui um atleta de natação, eu vou poder ser um técnico, eu vou poder ser um preparador físico, eu vou poder ser um gestor de esporte. Eu acredito que o esporte brasileiro não está mais nesse nível. A gente já evoluiu em relação a isso. Eu acredito que o esporte de forma internacional mudou muito, né? O dinheiro sempre esteve inserido no esporte, nas ligas profissionais americanas, nos times de futebol, mas hoje os volumes são totalmente diferentes. A atuação dos atletas é totalmente diferente. Um atleta, a gente pode pegar exemplos aqui no Brasil, criticado ou não, exemplos como o Neymar. Se você comparar o Neymar no auge da carreira dele agora e Ronaldo, Romário, a exposição é totalmente diferente. Como essas pessoas lidam com os fãs, como esses atletas lidam com o clube, com a estrutura do esporte, é totalmente diferente do que era até 10 anos atrás. Especificamente na gestão do esporte, eu acho que o Brasil está passando por uma série de alterações. A primeira grande alteração que eu vi foi com a aprovação da lei Agnello Piva, quando a gente teve aí uma possibilidade de um aporte através das loterias, que deu uma sustentação maior para o esporte olímpico. Hoje a gente tem essa discussão das SAFs, do investimento que as empresas privadas estão fazendo no futebol. Não estou aqui questionando se positivo ou negativo em ambos os casos. Eu vi também muito no passado as empresas do setor privado investindo mais em marketing esportivo, hoje tentando utilizar muito mais o apoio das leis. Isso traz uma série de mudanças de como você trabalha com investimento no esporte, né? E demanda do profissional que ele se adapte a isso. Em âmbito internacional, nos eventos multiesportivos, quando a gente tinha algum evento aqui no Brasil, até 2007 ou 2002 do Sul-Americano, Jogos Sul-Americanos que tiveram aqui no Brasil, a gente ainda trabalhava muito com o conceito das confederações ou daquela pessoa que era o especialista do esporte liderando o evento como um todo. Então, a mesma pessoa que tinha que cuidar da área de competição, da excelência da área de competição, era a pessoa que era responsável pelo transporte, pela alimentação, pela acomodação. Quando a gente passou a ter eventos multiesportivos, isso não é mais possível, porque a magnitude é tão grande que você precisa trazer pessoas do mercado e montar uma equipe. Então,
tem um especialista que vai cuidar da área de competição. Essa pessoa pode vir de um clube, de uma confederação, tem que ter um conhecimento específico do esporte. Mas você pode trazer uma pessoa, por exemplo, da área de alimentação e bebida, que vai fazer parte da sua equipe, vai entender de esporte, porque você vai ensinar, mas ele é o especialista na área de alimentação e bebida. Então, através desses últimos eventos multiesportivos, acho que a gente criou muita mão de obra especializada. Isso é tão verdade que hoje, na Copa do Mundo do Catar, que aconteceu 2 anos atrás, e agora nos Jogos de Paris, nos Jogos de Inverno que vai vir agora em Milão e Cortina, tem muito brasileiro atuando. Sim. Brasileiros que atuaram nesses últimos eventos e que agora buscaram oportunidade, talvez mais no mercado internacional por uma questão de remuneração ou por questão de oportunidade. Agora, aqui dentro tem muita gente atuando que saíram desses eventos multiesportivos. E tudo isso foi uma mudança do mercado. Sim. Ô, Rodrigo, enquanto você fala, eu estava aqui pensando que você, no dia a dia, deve ter muitos desafios, né? Eu acredito que tem muitos desafios, muita diversidade, gente de todo canto, coisas que precisam até, né? E você precisa tomar decisões na hora, resolver na hora. Então, conta pra gente um pouquinho como você lida com esses desafios, né? Acho que a base é você ter um bom planejamento. Se você tem um bom planejamento, se você conseguiu, num evento, por exemplo, dos Jogos Olímpicos, criar um sistema de planejamento que você consiga monitorá-lo e esteja preparado com planos de contingência para trabalhar com a diversidade, isso facilita muito a tomada de decisão no momento de crise. Treinar a equipe também. Treinamento é parte desse processo. Então, quando... É muito difícil as pessoas entenderem, até conversando com os familiares, amigos, as pessoas falam, mas o que você faz nos Jogos Olímpicos, né? A gente trabalha durante 4 a 7 anos planejando cada detalhe do que vai ser feito desde a chegada das delegações, do que a gente chama de stakeholders, que são os clientes dos jogos, para cada passo que essas pessoas vão dar. E aí, durante a execução, a nossa atuação ela é muito limitada, porque você simplesmente segue esses planos operacionais. Se o plano operacional tem alguma falha, ou se existe alguma situação de emergência que acontece, você já criou alguns planos de contingência que você vai implementar. Entendi. Mas, como você falou, e principalmente eu acho que isso é uma característica do brasileiro, nós somos muito bons em trabalhar com planos de emergência e trabalhar em equipe. Isso não existe fora do Brasil. Posso já falar um pouco com a experiência, eu não sou o cara mais experiente do mundo, mas já passei por 5 Jogos Olímpicos, já em vários países, e você vê gente entrando em pânico por coisas que aqui no Brasil a gente olharia e falaria, não é possível que isso, se você fizer assim, você resolve. Busca a solução, exatamente. Né? Então, a nossa criatividade, a criatividade do brasileiro realmente faz uma diferença. Em contrapartida, o brasileiro é sabidamente conhecido como um povo que não planeja tão bem como, por exemplo, os ingleses, os americanos, os australianos. Então, isso, na verdade, é um dos grandes aprendizados que a gente teve nesses processos, ou pelo menos eu tive, nesses processos dos eventos multiesportivos, trabalhando com consultores internacionais que já tinham entregue os Jogos de Sydney em 2000, em Atlanta em 96, Copa do Mundo de 98 nos Estados Unidos, a gente vai aprendendo quais as melhores estratégias a serem adotadas. Então, eu acredito que nós, brasileiros, temos uma grande qualidade de trabalhar sob pressão. Como trabalhar sob pressão? Você precisa saber trabalhar com gente, né? Basicamente, projetos grandes, mega eventos esportivos, você depende de gente. A infraestrutura, a tecnologia vai te ajudar na tomada de decisão, mas você vai depender daquela pessoa realizar o que está sendo acordado com competência, né? Para que o negócio ande. E uma curiosidade minha, assim, existem muitos atletas exigentes. Sim.
Eu tô aqui pensando, viu? Enquanto você tá falando. Os Jogos Olímpicos... Eu pensei, como lidar, né? Com Isso. essas exigências, assim. Jogos Olímpicos, ele tem uma particularidade, né? Você tem, no mesmo local, desde a melhor do atleta que performou da melhor forma, que tem os melhores contratos de marketing, que é o cara que é a exposição na mídia. Então, pegando nomes do passado mais recente, Michael Phelps, Usain Bolt, esses caras às vezes ficam dentro de uma vila olímpica, às vezes não ficam. E lá dentro dessa vila, você tem aquele atleta que se qualificou para os jogos, mas que é um atleta em início de carreira, ou um atleta que é 100% amador, que tem uma outra profissão, que pode ser um guarda, um soldado, um eletricista. Por quê? Porque são jogos onde você tem mais de 180 países habitando no mesmo local. As culturas são totalmente diferentes. Entre eles também. Exatamente. Né? Relacionamentos. Exatamente. Se você vai... A parte, por exemplo, agora da delegação brasileira que vai para os Jogos de Paris, você tem aquele atleta que está em formação, começando a carreira profissional, e você já tem aqueles atletas mais maduros que já participaram de 3, 4 edições de Jogos Olímpicos. Eu estava vendo agora que a Mayra vai provavelmente se classificar de novo, 3 vezes medalhista de bronze no judô, está indo para sua 4ª medalha. Cara, isso é um fato absurdo dentro do que a gente tem dos atletas. Isaías Cordeiro, a mesma coisa. A gente tem N nomes dentro da delegação brasileira que já são atletas experientes. E você também tem aquelas atletas da ginástica que às vezes são mais novas. Que chega assim, né? E aí depende muito do Comitê Olímpico Nacional passar esse suporte e nós, comitê organizador, que aí é a sua pergunta, tentar entender o que a gente pode fazer para esses atletas para eles se sentirem acolhidos. Então, se você vem de uma cultura islâmica, a gente tem que prover no restaurante comida que seja adequada à sua cultura. Tem que ter um espaço para que eles possam realizar as orações de acordo com o que a cultura do país dele determina, da religião dele determina. Existem conflitos mundiais hoje. Como que a gente lida com isso? Né? Como que a gente faz com que os atletas convivam dentro de um ambiente harmonioso? Por isso que a gente tem 7 anos de planejamento. É entender todos esses detalhes que podem fazer diferença. Tem, sim, as primadonas, como em qualquer lugar. Não é só no esporte, não é só na arte, nos shows, né? Sempre tem aquele cara que quer a água meio quente, meio gelada, que quer a toalha com não sei quantos mil fios egípcios, mas existe dentro dos Jogos Olímpicos um conhecimento ou um entendimento que é um evento, como ele é multicultural, é aceitável que você tenha um nível de qualidade que seja interessante para todo mundo, mas que não seja extremamente luxuoso, como, por exemplo, as ligas profissionais, os grandes lãs, onde existe sim um nível de exigência maior dos atletas, das delegações. Mas você respondeu muito bem a minha pergunta, porque eu estava pensando exatamente nesse sentido de acolhimento e nessas exigências que a gente pensa, eu quero uma água assim, eu quero, não é? Então, muito interessante também isso de se preparar antes. Eu estou aprendendo bastante. Esses 7 anos aí faz toda a diferença, né? E dá um embasamento para toda essa experiência que você tem. A gente tem um momento dentro da preparação dos eventos multiesportivos que não é só característico de evento multiesportivo. Empresas, eles realizam isso, que é o que a gente chama do ensaio final. É a preparação final para a entrega. No nosso jargão lá internacional, a gente chama de Operational Readiness. Então, é quando a gente testa todas as operações e dali a gente começa a ver quais são realmente as opções que a gente tem em caso de planos de contingência, quais são as políticas e procedimentos que a gente planejou implementar, que estão alinhadas ou que precisam ser modificadas. Então, eu continuo acreditando que vale muito mais a gente investir em um bom planejamento, bons planos de contingência, do que simplesmente acreditar que o profissional mais gabaritado vai vir e resolver. Treinamento é fundamental. Sim. Tem uma pergunta aqui que é o que é preciso para ter sucesso na área. Você quer acrescentar alguma coisa? Porque... Eu acho que tem uma coisa que é
Em outros bate-papos que eu participei com ex-professores, por exemplo, o professor Dante De Rose, sempre me perguntaram, o que você acha que a faculdade ou a escola fez que poderia ter feito ou não fez? Eu tenho para mim que, através do meu esforço, eu entrei na Universidade de São Paulo, tive a oportunidade de estudar dentro da Escola de Educação Física da USP, Educação Física e Esporte da USP, mas quando eu entrei ainda era só Educação Física. E o que mais me trouxe foi a capacidade de desenvolver um senso crítico. A oportunidade que a gente tem dentro da escola e dentro da universidade de poder ir, por exemplo, para o ICB, para o Instituto de Estatística, para o Instituto de Química, vivenciar esses momentos diferentes do que só a cultura da nossa escola, me abriu alguns olhos que eu passei a entender o quão importante é você tentar entender a cultura de quem você está conversando para poder desenvolver algum plano do que você vai entregar. Então, em todas as oportunidades que eu tive, trabalhando no mercado privado, no mercado público, ou trabalhando em ambiente internacional, trabalhando numa cultura totalmente diferente como a minha, como a cultura chinesa, por exemplo, na organização dos Jogos Olímpicos de Beijing, Jogos Olímpicos de Inverno em Beijing. Se você não se insere nessa cultura e não entende o que essa cultura, como ela funciona, é muito difícil você conseguir algum êxito. Então, eu acredito que o mais importante hoje, além do seu conhecimento técnico, da sua formação, é você tentar criar esses relacionamentos de uma forma sustentável. Eu simplesmente chegar na China e falar, olha, o que eu aprendi foi fazer A, B, C, repita o que eu estou fazendo, não vai funcionar. Então, eu tenho que entender como que funciona a cultura do chinês, como ele entende a mensagem que eu estou tentando transmitir. Além da barreira da língua, existe a barreira cultural. As decisões mais importantes vão ser feitas assim numa mesa, ou a gente vai ter que sair, tomar uma cerveja para poder embasar o que a gente está conversando, para voltar para uma decisão numa mesa. Tudo isso depende de quem você está conversando. E isso você não aprende na escola, né? Você tem que aprender conforme você vai evoluindo a sua carreira. Muito interessante isso que você falou. É que eu já trabalhei com intercâmbio e eu sei bem o que você está falando dessa diversidade cultural e da gente entender e ter esse olhar para poder criar estratégias para atender aquela pessoa de uma forma... Exatamente. Não é? Exatamente. Customizar é o segredo hoje. Conta pra gente, Rodrigo, qual o momento mais marcante que você vivenciou até agora na sua carreira? Eita. Você já falou bastante, mas... Acho que tiveram vários. Sempre tem um momento marcante. Começar pelo lado pessoal. Para mim, eu falei o nome do Ricardo Prado, né, que era um ídolo, e ainda é um ídolo que eu tenho. Um dia chegando, logo quando eu entrei no comitê organizador dos Jogos Pan-Americanos, eu entrei no escritório, a primeira pessoa mais famosa que eu vi foi o Bernard Hajman. E como eu falei, eu fui 100% influenciado pela geração de prata do vôlei. Aí eu olhei o cara e falei, pô, tudo bem, vou estar trabalhando no mesmo lugar que ele. Sentei na mesa que tinha sido determinada para mim e tal. De repente eu escuto uma voz que eu reconhecia. Na hora que eu olhei era o Ricardo Prado trabalhando com a gente. Então, vários ídolos que eu tive durante a minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar junto nos Jogos Pan-Americanos ou nos Jogos Rio 2016. Giovanni Gávio foi da minha equipe, entre outras, pelo Ricardo de novo, entre outras pessoas. De novo, vai ser muito ruim se eu falar alguns nomes e não falar todos. Então, isso para mim, pelo lado pessoal, foi uma conquista assim, muito legal. O fato de ter podido participar do revezamento da tocha olímpica no Rio e em Beijing foi marcante. No Rio mais ainda, porque eu tive a oportunidade de correr com os meus filhos, então foi muito legal. Pelo lado profissional,
e ainda pessoal, eu tive a oportunidade em 2008, a gente ainda não era sede dos Jogos do Rio 2016, então a gente participou de um programa de observador dos Jogos de Pequim em 2008, que para mim foi uma das grandes edições, pelo fato da China estar se abrindo, de toda a representatividade que o evento teve, pela magnitude. As instalações esportivas que existem na China são um negócio absurdo. E aí eu tive a oportunidade de ver a cerimônia de abertura, que foi magnífica, e eu lembro exatamente qual era o portão que eu entrei, aonde eu entrei, e eu comecei a chorar. Eu entrei na arquibancada e comecei a chorar, porque aquilo para mim era uma carga de emoção tão grande, ter estudado esporte, ter entregue os Jogos Pan-Americanos, ver na televisão que a gente sempre viu, a gente até então nunca imaginava que a gente ainda poderia sediar uma edição dos Jogos no Brasil, então foi uma carga de emoção assim absurda. E aí pelo lado profissional, esse evento, os Jogos de Beijing, para mim também foi um paradigma, porque foi onde eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que eu já tinha lido, já tinha estudado sobre a parte de gestão de mega eventos e poder sentar numa sala 2 horas, trocar ideias sobre o plano que a gente tinha para o Rio, o que a gente estava almejando em sediar os Jogos, por que esse era o nosso projeto. Isso para mim foi assim, um negócio memorável. Agora, de coisas que aconteceram, a gente podia ficar aqui conversando durante 10 horas, marcante, mas vou dar algumas coisas que aconteceram nos Jogos Rio 2016, por exemplo, que é de domínio público, todo mundo sabe. Todo mundo deve lembrar que a água do salto ornamental, da piscina do salto ornamental ficou verde, né? A gente teve um problema de manutenção, das bombas de manutenção. Para você poder reverter esse tipo de situação durante os Jogos, não tem plano de contingência que você possa fazer que vai dar certo. Então, coube muito a equipe que estava lá trabalhando desenvolver as ações corretas para que a água pudesse ser recuperada e a gente tivesse uma piscina sustentável que pudesse gerenciar a competição. O salto ornamental estava acabando, mas a gente tinha o nado sincronizado acontecendo na piscina exatamente ao lado, no Complexo Maria Lenk, então é um desafio e a gente conseguiu passar por isso. Então isso demandou não só de mim, mas muito mais da equipe que estava lá, uma coordenação incrível para poder tentar resolver esse problema. Outros problemas aconteceram, por exemplo, a entrega do velódromo, o sistema, uma coisa que talvez ninguém saiba, mas o piso de alguns esportes, ele demanda que você tenha um subpiso, que a gente chama, o piso flutuante. Em alguns esportes a gente teve problema com o fornecedor, então a equipe teve que trabalhar durante a noite as equipes tiveram que trabalhar durante a noite para poder ajustar a área de competição. Aí todo mundo fala, então é porque foi no Brasil, por isso que acontece. Não, isso acontece em toda edição de jogos, de evento multiesportivo, você tem algum tipo de desafio. Agora nos Jogos Pan-Americanos, em Santiago, a gente estava pronto para entregar a competição, o gerente de competição, o que a gente chama de Sport Manager, pediu demissão um dia antes. Ele não respondia à nossa equipe, ele respondia ao comitê organizador, mas a gente teve que ter um esforço conjunto com o comitê organizador para poder suprir a necessidade da falta de um Sport Manager. Então essas coisas, quando você está fazendo um evento, quando você participa de um evento multiesportivo, história você vai ter para contar pro resto da tua vida, entendeu? Eu tenho uma amiga, colega que ainda trabalha no Comitê Olímpico do Brasil, que ela fala que se a gente tivesse escrito um livro das histórias que a gente gravou durante todos esses anos que a gente trabalhou junto, já seria provavelmente uma bíblia desse tamanho. Mas é interessante que quando a gente pergunta os momentos marcantes, muito interessante te ouvir falando dos que foram marcantes muito bons, né? Os alunos costumam falar, deu bom, deu ruim. E aqueles que não foram, que foram marcantes, mas que deu certo no final tudo, não é? Então... como eu te falei, eu acho que quando você me perguntou sobre as pessoas que me influenciaram e que me influenciam, da mesma forma eu tenho 100% de certeza que as pessoas que trabalharam comigo nas minhas equipes, quando viram esses problemas, aprenderam com esses erros para que a gente não resolva mais, e as coisas que deram certo, muitas vezes a gente não consegue nem elencar direito, é muito difícil a gente falar uma coisa que foi boa, é mais fácil a gente falar uma coisa que foi ruim, né? Por isso que a gente tem uma prática quando a gente faz esses eventos, quando a gente está num momento de planejamento, de sempre ter momentos de debriefing, da gente parar e ver o que está acontecendo e falar, olha, até aqui,
Como foi? Está indo legal? O que a gente precisa corrigir? Aonde que a gente precisa otimizar recurso? Para onde vão os nossos recursos? O projeto está indo na linha que a gente planejou ou agora está no momento da gente fazer uma reestruturação do projeto? E até depois, a gente buscar esse trabalho de uma história, de uma memória, né? O Comitê Olímpico Internacional faz isso muito bem. A gente tem um arquivo, cada vez que um novo país é eleito, ele tem acesso a um arquivo de informações das últimas edições dos Jogos, que basicamente todos os planos operacionais estão disponíveis para que eles possam começar a trabalhar com os planos deles. Uhum. Você já falou para a gente que a sua formação, ela te influenciou bastante, né, na sua atuação profissional. Você acrescentaria mais alguma coisa? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente não pode parar de buscar o conhecimento. Se tem hoje uma área que eu brevemente atuei dentro do Comitê Olímpico Internacional e que eu gostaria de aprofundar mais a minha carreira é na parte de gestão de informação, gestão de conhecimento. Isso é uma parte, até pelo momento da carreira que eu tô, acho que chegando próximo já de começar a ver como vão ser meus próximos anos até uma aposentadoria, eu acho que a gente tem uma obrigação e uma oportunidade de continuar formando novos gestores, novas pessoas, ou ter certeza de que pelo menos a gente tenha a informação disponível para que pessoas possam vir a ter um olhar mais crítico e entender se vai para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Então, essa é uma área que eu pretendo continuar buscando mais informação. Acho que a inteligência artificial está aí e vai tomar conta de muita coisa. Dentro de eventos multiesportivos, a gente já está começando a utilizar mais recurso de inteligência artificial. Acredito que em Los Angeles, os Jogos de Los Angeles vão poder ser um marco para a gente estar realmente atualizando tudo que a gente faz em relação a eventos multiesportivos. E pode ser meio maluco, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente estava até conversando agora aqui fora, 1 ano, 6 meses em tecnologia é um prazo já longo, né? Como que eu estou falando aqui daqui 4 anos? Então, provavelmente não dá nem para a gente prever o que vai acontecer em 4 anos. Porém, dentro do ambiente do esporte, em tudo que é relacionado à regra, à regulamentação do esporte, existe um momento de adaptação. A gente pode ver isso com o implemento do VAR no futebol. O VAR é novidade? Não, né? O uso do replay instantâneo para utilizar uma decisão, para decisões em relação à pontuação, a movimentos específicos do esporte já existe há muito tempo. Só que a forma como é utilizado agora e o impacto que isso traz no desenvolvimento da competição, no caso do futebol, tem um adendo que é o tamanho da proporção que o futebol tem no mundo, né? Mas se você for ver a câmera da bola dentro ou fora, no vôlei, no tênis, já existe há muito mais tempo do que o VAR está sendo implementado agora no futebol. Então, algumas tecnologias elas demoram um tempo a ser implementada e às vezes quando vão ser implementadas já existe uma nova tecnologia que já está em estudo. No boxe a gente discute muito isso, né? Os Jogos do Rio foi marcado por uma série de erros de arbitragem no boxe, inclusive questões de corrupção, graças a Deus não relacionadas a nós na entrega do evento, mas à Federação Internacional. E hoje a gente discute quanto que a inteligência artificial pode ajudar no desenvolvimento do esporte e no desenvolvimento da arbitragem do boxe também. Uhum. Bom, agora vamos voltar mais um pouquinho ali na sua graduação, né? Do tempo que você estudou na FE. Conta um pouquinho pra gente as suas principais memórias do tempo de estudante ali de graduação. Primeiro eram as bagunças que a gente fazia, né? Isso sempre... Bagunça, não, né? Isso sempre tem, né? Lavagem do corredor. Exato. Né? O futebol, que eu não vou falar o que acontecia. Tá bom. Mas isso, assim, era muito legal. Faz parte, acho que, do processo de passar dentro da universidade. Mas, como eu falei, acho que os grandes amigos que eu tenho hoje na minha vida são os colegas que eu
comecei a ter em 92, sentando comigo na mesma sala, dentro da faculdade. Sem dúvida são os amigos que eu levo pro resto da minha vida. A gente tem um grupo muito unido. Eu acho que até na época a gente era um pouco criticado por ser um grupo um pouco fechado. Até hoje você... A gente tem um grupo, assim, a nossa turma começou com 50 alunos, na verdade acho que nem foram 50, no final acabaram fechando matrícula 48, alguma coisa assim. E eu acho que no final a gente tinha 22, 23 que se formaram. Muitos saíram, mudaram de curso. Lembrando, nós fomos a primeira turma de bacharelado em esporte. Então, muita gente entrou e nem sabia direito. Eu também, quando eu entrei, eu não tinha muita noção do que era o curso. Conforme o curso foi passando, a gente foi aprendendo mais e entendendo se era realmente o que a gente queria ou não. Mas que eu lembre, assim, uma coisa que me marcou muito logo que eu entrei na faculdade foi a aula inaugural. Eu nem lembro direito o nome do professor, mas só de estar numa aula inaugural foi um negócio, assim, marcante. Eu lembro que era um professor do Rio de Janeiro, da UFRJ. Depois a gente teve como a faculdade estava num processo de mudança, existiam algumas vagas de professor doutor que estavam abertas, e aí teve concurso e a gente tinha a oportunidade de ver as entrevistas, as apresentações, até de doutorandos também, a gente viu algumas apresentações, foi muito legal. E eu acho que isso é uma coisa que, para mim, hoje, vendo como aconteceu no passado, é fundamental. Se você, como um aluno de graduação, consegue entender como é um processo de mestrado, de doutorado, não só lendo lá quais são as matérias, aonde você vai buscar a sua tese, mas entendendo como é feita uma banca, como que isso acontece. Você poder ver aquilo te ajuda a definir no momento que você está na graduação. Eu vou ser um pesquisador, eu vou atuar numa área mais prática do esporte. Isso eu acho que é uma coisa que a universidade te proporciona e a escola deveria continuar fomentando isso. Isso foi muito legal na época que eu passei o assunto, exatamente. Né? Tudo muito bacana. Isso foi muito, muito legal. Muito importante na minha formação de falar, não, eu gosto da área de pesquisa, eu entendo a importância, eu quero ter acesso à pesquisa, mas eu não tenho nenhum interesse de ser um pesquisador. Isso foi uma coisa que na faculdade já ficou muito claro para mim quando eu estava lá dentro. E eu sei que para a USP isso faz uma diferença enorme. Alguns professores que passaram, como eu falei, o Valdir Barbante, na época, para a nossa turma, teve, acho que uma influência muito forte, né? Porque ele acabava de retornar de um processo de ter participado dos Jogos Pan-Americanos de basquete, como preparador físico. Ele tinha uma tecnologia ou um conhecimento que algumas pessoas ainda estavam aprendendo, então tinha um diferencial. A gente escutava muito o nome dele como o papa da preparação física. O Brasil todo estava passando por um momento. Uma aula que eu lembro, o professor Carlos Ugrinovich, na época, ele era recém-contratado da faculdade e ele conhecia o Zé Roberto Guimarães, porque eles tinham, acho que, trabalhado junto no passado. E assim que o Brasil ganhou a medalha de ouro em Barcelona no vôlei, o Carlos trouxe o Zé Roberto para fazer uma palestra exclusivamente para nossa sala. E foi muito legal. Assim, até hoje, certamente me influenciou, e eu já tive a oportunidade de encontrar o Zé Roberto em outros momentos. Eu falei, claro que você não vai saber quem eu sou, mas quero te falar que você me influenciou, porque assim que você voltou, você foi dar uma palestra, você falou, cara, eu lembro desse dia. Eu lembro desse dia que eu fui na USP com o Carlos, tal. Então, são coisas que te marcam pelo lado profissional, que você escuta às vezes uma frase. Participei dos encontros em Minas Gerais, em Poços de Caldas, onde você escuta de pessoas que estão no mercado, tanto do esporte como da atividade física, informações que você nunca tinha pensado em atuar e que te abre uma capacidade de ser mais crítico. Então, eu acho que, como eu falei, eu acho que tanto a universidade como a escola sempre me trazem memórias dentro da carreira, de passar lá, de abrir meus olhos para um mundo que eu não via completamente, ou me dava a oportunidade de entender um pouco mais. Estava conversando com os colegas aqui fora, eu entrei em 92, e a sala pró-aluno
começou acho que em 94, alguma coisa assim. Era um desafio pra gente. Como trabalhar com a tecnologia, né? Entregar trabalhos, pesquisas, assim, você ter acesso à biblioteca era literalmente você pegar o livro, abrir e começar a fazer suas pesquisas, buscar um artigo num jornal e solicitar o jornal, demorava e tal. Hoje, você faz uma pesquisa e em 1 minuto você tem um artigo disponível para você que você pode aprofundar. E só isso também tinha uma série de histórias engraçadas, né? De como você ia entregar um trabalho para o professor e aí você perdia o trabalho, você tinha que convencer o professor que o trabalho estava lá, mas não dava para entregar. O professor às vezes não tinha um domínio da tecnologia também, não conseguia entender. A gente tinha professor que ainda usava slide, mas não estou falando slide PowerPoint, slide, né? Que usava o projetor e colocava. Então, essas coisas mudaram, né? Mas ouvindo aqui suas memórias e olhando para você, eu faço um exercício de viajar junto lá e eu tô vendo que você era um aluno muito curioso, hein? Nossa, por tanta coisa que você já relatou aqui, eu dei uma passeada junto e que bacana essas suas curiosidades de assistir uma banca, de se interessar, lembrar da Proaluno. É muito interessante isso. Eu sempre falei, eu nunca fui um aluno brilhante. Até se você for buscar curioso, meu histórico escolar, minhas notas nunca foram as melhores da sala. Sempre estava procurando apoio de alunos, de amigos para aprender mais sobre a matéria, me ajudar no desenvolvimento. Não tenho nenhuma vergonha em falar isso. Nota nem sempre. Mas eu acho que justamente o que eu tenho até hoje é essa capacidade de tentar integrar pessoas, de buscar conhecimentos, de estimular pessoas a falar, você acha que isso é uma via? Vamos tentar entender um pouco mais, vai lá, conversa, me traz embasamento para a gente poder tomar uma decisão em conjunto, né? Tem vários colegas que a gente conversa depois que saiu da universidade, que a gente brincava, quantas vezes eu não fiz cópia do caderno da fulana, do ciclano, pra gente poder trocar informação. Agora várias vezes a gente faz isso. GPT. Chat GPT. Exatamente. Mas era a forma da gente tentar colaborar também. Agradeço aos meus colegas também que sempre me apoiaram. Então, Rodrigo, conta pra gente uma história pitoresca, uma história engraçada durante sua jornada até aqui, que você se lembre. Da faculdade ou de tudo? Da sua jornada, aquilo que vem na tua memória que você acha curioso, pitoresco, né? E engraçado, pitoresco, que eu gostaria de compartilhar. Eu sei que vocês da escola vão ficar bravos comigo, mas sobre a lavagem do corredor, por exemplo. Né? Isso é sempre um tema bem sensível. Já ouviu falar? Mas a que a gente fez no nosso ano, já vinha passando alguns anos e era proibido, tinha toda uma regulamentação de como fazer, como não fazer, e na época o professor Massucato era o diretor da faculdade. Então ele veio conversar com a gente, pedindo que a gente não fizesse e tal, e a gente fez. E aí ele decidiu então que, bom, já que está sendo feito, eu vou participar. Então apareceu o professor Massucato de sunga, entrando com a gente na piscina depois da escola e comemorando. A eles. Não foi legal, a gente teve obviamente alguma retaliação, mas não foi também um negócio assim indisciplinado, posso falar como aconteceram em outros anos. Agora, histórias legais, né? Como eu falei, o fato de ter a oportunidade de ver alguns profissionais durante a minha carreira, e principalmente até na faculdade, de poder depois, como eu tive a oportunidade de entrar num chat ou num podcast com o Dante, né, e conversar, e ver que o Dante, na verdade, já não tinha mais, eu já não sentia mais aquela situação que eu era o aluno e ele era o professor, mas que a gente estava falando, 2 colegas, amigos de profissão estavam ali conversando e debatendo, isso para mim é marcante, porque eu sempre tive, ou outra situação, durante um tempo que eu trabalhei no Esporte Clube Pinheiros, o Barbante apareceu um dia para treinar, e aí eu tava lá, eu nem tinha o visto, e aí ele me viu, veio conversar, Rodrigo, como é que você tá? Tudo bem? Como que tá? O que você tá fazendo aqui? Você tá trabalhando nessa academia? Qual o seu papel? A gente ficou conversando ali durante 1 hora, não mais como professor e aluno, mas como 2 colegas de trabalho, de profissão. Isso para mim foi super marcante. Uma coisa
assim, legal e triste também ao mesmo tempo. Na época que eu estudava aqui na faculdade, o Ayrton Senna treinava aqui com o Nuno Cobra. Sim. E uma vez, numa das aulas de atletismo, a gente estava indo para o CP para fazer uma aula de atletismo e o Senna estava treinando na pista. E aí a gente começou a fazer piada com ele e tal, ele começou a xingar, esbravejar e tal, não sei o que lá, e aí logo depois ele faleceu, um ano depois ele faleceu. Então, assim, são ídolos que você tem, que você vê, que tá próximo, que eu nunca imaginei como um reles mortal de estar vendo na televisão, que eu teria essas pessoas próximas, que eu tive a oportunidade de estar bem próximo, ou de apertar a mão, de conversar. Hoje mesmo, ainda para mim é um pouco estranho falar que eu trabalho no Comitê Olímpico Internacional, e que eu moro fora do Brasil, que eu tenho uma carreira internacional. Eu vejo algumas pessoas entrando em contato comigo falando, não, porque você é o Rodrigo, que foi o diretor de esporte do Rio 2016. Eu ainda me sinto uma pessoa normal, comum, como qualquer outra, e é o que eu quero para minha vida. E eu não gosto quando as pessoas vêm falar comigo como se eu fosse alguma coisa diferente do que todos nós que somos. Eu tento já justamente trazer pro lado humano. Então, isso é uma coisa que é legal, que te marca, mas às vezes também você se sente um pouco exposto, né? Não é tão legal. E quais são os seus planos, assim, em termos de carreira? Eu já moro há 7 anos na Suíça, em Lausanne, lá no Comitê Olímpico Internacional. Eu termino agora o projeto do boxe em setembro e provavelmente eu devo entrar num outro projeto emergencial dentro do Comitê Olímpico Internacional. Então, eu acredito que pelo menos até 2026, eu ainda devo estar dentro do Comitê Olímpico Internacional. Tá. Eu ainda gostaria muito de poder participar de mais uma edição de Jogos Olímpicos pelo lado do comitê organizador, não pelo lado do Comitê Internacional. Eu acho que ainda tenho muito a acrescentar. A forma como a gente está entregando os Jogos Olímpicos vem mudando, né? As exigências são muito menores do que eram antigamente. O Comitê Olímpico Internacional entende que a gente tem que ser muito mais compreensível com a situação dos países, as instalações exigentes, eu acho que existentes, e nesse ponto eu posso contribuir muito pelo lado do comitê organizador. E a dinâmica de um comitê organizador é um negócio fascinante, é meio que um vício. Quando você começa a trabalhar com evento, você largar é um pouco difícil, eu vou ser bem honesto. Então eu gostaria ainda de, antes de terminar minha carreira, poder atuar em um evento multiesportivo. E aí, se isso acontecer, já vou estar bem próximo da época de começar a pensar em amarrar a chuteira. E aí, então, basicamente, esse é como eu vejo. Eu sempre me questiono se eu não deveria devolver mais para a sociedade, para as pessoas que estão entrando na faculdade, ou que eu poderia, de alguma forma, ajudar com coaching, com alguma coisa assim. Então, eu sempre tento também conversar com pessoas e estar aberto a tentar apoiar gente. Obviamente, nosso tempo sempre é muito limitado, né? Então, eu sempre estou aberto e tentando buscar essas oportunidades, principalmente quando tem um grande número de pessoas que dá para a gente contribuir mais. Mas, estando na Suíça, é um pouco mais difícil. Sim. Rodrigo, fala um pouquinho para a gente quais conselhos que você daria para um estudante que deseja trabalhar com grandes eventos esportivos. E também eu acrescento aí se você indicaria alguma literatura, enfim. Tá. Bom, primeiro, eu acho que dentro da universidade, quando eu entrei na escola, falar sobre mega evento esportivo ainda não era um trend topics, você não conseguia buscar muito desse conhecimento na universidade. Hoje eu sei que existem já alguns professores que trabalham com esse tipo de conhecimento dentro da universidade, não são pessoas que eu sou próximo, então não posso julgar certo, errado, legal ou não legal.
talvez até minha falha de não aprofundar tanto em fazer o contato com a escola. Mas, certamente, o conhecimento já existe mais de forma sistêmica. Hoje, você entrar em qualquer publicação, qualquer jornal sobre administração esportiva, marketing esportivo, tem muito conhecimento disponível. Então, essa é a base que eu acho que todo mundo que está buscando entrar nessa área tem que se aprofundar na escola. A escola, eu já até falei isso para alguns professores, eu acho que ela te dá uma grande base. Ela te dá uma oportunidade de ter um senso crítico. Mas o conhecimento específico você vai buscar depois da graduação. Sim. Seja numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado, dependendo para onde você for um master executivo, depende do que você está buscando. O fato acho que a educação continuada hoje é fundamental. Então, achar que você saiu da universidade, você já está pronto, não. É o primeiro passo, a gente já sabe disso há muito tempo e tem que continuar. Existem hoje, dentro da área de gestão de mega eventos, existem alguns cursos que são conhecidos como os melhores ou os mais famosos, da FIFA, um outro que existe em Lausanne, que se você fizer uma pesquisa rápida você vai encontrar, que é até ligado ao Comitê Olímpico Internacional. Legal. Pense bem se vale a pena investir esse dinheiro, porque você está se deslocando e morando num país onde o custo é altíssimo. De repente, aqui no seu próprio país, você tem algumas alternativas que vão te dar um primeiro passo em conhecimento específico. Agora, o que eu acho que é o mais importante é criar relacionamento. A área de gestão, de marketing, depende muito de você conhecer pessoas e se fazer conhecido. Então, Rodrigo, você está falando que só trabalha quem é amiguinho de alguém, quem tem o conchavo? Não. O Roberto, quando me chamou, foi que me abriu a porta, mas para o Roberto entrar lá, ele teve que batalhar muito para conhecer as pessoas certas no Rio de Janeiro, para que ele fosse chamado. Para eu entrar no Comitê Olímpico Internacional, participei por um processo seletivo como qualquer empresa de contratação. Então, depende da sua formação e mais as pessoas que você conheceu, que vão te agregar informação, que vão agregar ao seu currículo. Dentro dessa área de gestão, tem coisa em publicação. Então, quando você me falou, tem alguma publicação? Sim, qualquer jornal de marketing, de gestão, deveria ser a sua primeira fonte de informação. Mas você sentar numa mesa, entender um projeto, ter a oportunidade de discutir um projeto com uma pessoa que já passou por uma experiência, isso é, para mim, fundamental. Eu fui muito questionado quando eu tomei a decisão de ir para o Rio de Janeiro, em alguns momentos trabalhar no Comitê Olímpico Brasileiro e depois ir para o Comitê Olímpico Internacional, falando, poxa, você está indo trabalhar com pessoas que não são legais. Sempre o legal e o não legal, acho que a linha é muito tênue. Dessas mesmas pessoas que não são legais, eu aprendi muita coisa legal. Muita coisa legal no termo legal, dentro da legalidade, dentro do que é correto pela lei. Né? E vi talvez algumas coisas que podem ser duvidosos, não sei, porque eu não consigo julgar, eu não tenho essa capacidade de julgar. Eu sei até onde eu consigo atuar dentro da ética profissional que eu tenho. E acho que isso que é o mais importante. As pessoas, quando estão saindo da faculdade, ou até mesmo quando estão entrando, é que você entenda qual que é a sua ética, o que você entende que é o certo e o errado para você. Se o seu certo e errado acompanha o que é o certo e o errado legalmente, tudo bem. Se não é, saiba que alguma coisa vai acontecer aí no meio que você vai ter que trabalhar com isso. Né? Então, com as consequências. O nosso ramo ainda aqui no Brasil ainda é muito politizado. Então, como é um ramo politizado, você precisa conhecer este ramo, essas pessoas que estão neste ramo, para tomar as suas decisões corretas ou não. Olha, Rodrigo, nosso podcast está chegando ao fim, mas antes eu vou te fazer uma pergunta que é como você se sente fazendo parte da história da escola? Fazer parte da história da escola é amplo, claro, mas o fato de eu ter, sim, feito parte, ter sido um aluno, de ter sido um aluno que participou da primeira turma de esporte, eu acho que isso, para mim,
trouxe um adicional de desafio. Eu lembro da nossa turma, entre aulas, sentar e falar, gente, isso está errado. Não dá para a gente aceitar que o currículo está formado dessa forma. Ou que o professor A, B e C ainda não tem a especialização que a gente está buscando. Sim. De novo, me ajudou a criar o meu senso crítico. E isso eu só tenho a agradecer à escola, né? Fazer parte disso, de discutir se o currículo tinha uma possibilidade de ter uma especialização depois, ou junto com o currículo, né, normal da graduação, para mim não teve... não tem valor. E mais ainda, eu não comentei, mas eu fui o diretor-geral de esporte da Atlética. Sim. Então, poder representar a escola, poder participar de algumas reuniões com as atléticas, certamente influenciou a carreira que eu tenho hoje. Poder ir para um Interef e gritar o nome da nossa escola e representar a nossa escola, isso é um valor que eu passo para os meus filhos. Quando eles estão agora na universidade, falam, cara, já não estou mais jogando, pai, do mesmo jeito, não fui chamado para a seleção brasileira e tal. Eu falei, tudo bem, cara, mas vai para a universidade, vai lá, vai dar risada, né? Vai brincar e vai gritar o nome da tua escola, porque dali, pelo menos a experiência que eu tive, é onde você vai criar amizades e algumas inimizades, mas que você vai começar a criar a sua carreira. Sim. Várias vezes eu entrei em reunião que eu olhei, sentei na mesa, eu olhei e falei, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. Da onde? Ou essa menina de algum lugar. Da onde que é? E aí depois conversando, você tava no Interef, eu lembro, tal, não sei o que. Isso fez parte da minha história e eu me sinto cada vez mais feliz de ver que a escola continua forte, 90 anos, vamos para o centenário e tem que continuar. Exato. Muito obrigada pela sua participação, por compartilhar suas histórias com a gente, sua carreira. Muito obrigado, em nome da escola eu agradeço. Obrigado. Do fundo do coração. Obrigadão. Tá bom? Agradecemos também aos ouvintes que estiveram conosco. Este programa foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias, estão disponíveis no canal EFE USP oficial do YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio. Tchau!